E chegou a hora da participação do telespectador aqui no Agricultura BR. É o quadro Agricultura BR Responde. E agora trazemos a participação de um telespectador do estado do Mato Grosso que fez uma pergunta a respeito da utilização do gesso. Olha só a pergunta do Aldo Antônio Bissolotti, de Água Boa, Mato Grosso. Olá, boa tarde. Gostaria de fazer uma sugestão de pauta. Queria saber mais informações sobre o gesso agrícola. Tenho dúvidas com relação à aplicação, quantia, o que é bom e como será o resultado daqui a um tempo. Assim como eu, muitos produtores querem saber. Obrigado e parabéns para a equipe de vocês. É o Aldo Antônio Bissolotti, de Água Boa, no estado do Mato Grosso. Olha, para responder essa pergunta, o Valdir Pacheco foi conversar com o pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril. Veja. O produtor rural Aldo Antônio Bissolotti, de Água Boa, no Mato Grosso, está preocupado com o aumento do uso do gesso agrícola para a correção do solo. Ele enviou várias perguntas para a produção do Agricultura BR sobre as várias aplicações do uso desse mineral, ou seja, deste insumo, que é classificado fora da classe de fertilizantes. Para isso, nós viemos aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, conversar com o Dr. Silvio Espera, que é especialista na correção de solo. Mas antes de responder às dúvidas do produtor Aldo Bissolotti, vamos conhecer um pouco sobre o gesso agrícola. O gesso é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados. Mesmo assim, não pode ser considerado como um fertilizante. O que é o gesso? Sulfato de cálcio, subproduto industrial. O gesso é uma rica fonte de cálcio e também de enxofre, elementos altamente necessários para o crescimento da parte da raiz das plantas. Por isso, é chamado de condicionador de solo. E o que ele possui? Cálcio, 20%, enxofre, de 15% a 18%. O que é um condicionador de solo? Condicionadores são produtos que promovem a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Agora sim, vamos falar com o Dr. Silvio Espera para tirar as dúvidas do telespectador Aldo Bissolotti. Silvio, em quais situações é indicado a aplicação do gesso agrícola? Bom, o gesso agrícola, como já foi dito, não é especificamente um corretivo de solo. Ele não altera o pH do solo. Mas existem critérios para aplicação do gesso já desde a década de 80. Não só feitos pela Embrapa, como outras instituições de pesquisa no Brasil, inclusive universidades. Então o uso do gesso é amparado por dados de pesquisa científica. Silvio, quais são as quantidades ideais de aplicação? Bom, o gesso, claro, ele é recomendado que seja usado 30% daquela dose indicada pela análise de solo para o calcário. Ou seja, 3 toneladas de calcário, o gesso será 900 kg. E assim por diante. Estão comprovados resultados positivos para o uso do gesso no futuro? Sim, com certeza. O gesso já é comprovado como sendo favorável ao uso agrícola já desde os anos 80. E não mudou nada até hoje. Inclusive, continua havendo recomendação para o uso do gesso, principalmente nas regiões de cerrado. Certo? E são muito usados em pesquisa e para várias culturas. Pastagens, frutíferas, espécies de bianuais, todas essas espécies se beneficiam do uso do gesso. Não haverá degradação ou até mesmo comprometimento irreversível do solo? Bom, como eu disse, o gesso é solúvel, não é um corretivo e ele acelera a lixiviação de alguns outros nutrientes. Então existem limites, sim, para a aplicação do gesso. Por exemplo, em solos arenosos, doses acima de 700, 800 kg são desrecomendadas. E existe até um critério, por exemplo, solos de textura média, até 1.500 kg por hectare,
solos de textura argilosa mais baixa até 2.100, 2.200 quilos por hectare, e solos mais pesados, solos mais argilosos, até 3 toneladas por hectare de gesso. Nunca aplicar mais do que 3 toneladas. Mesmo porque o gesso que sobra aqui no lixivia, ele é perdido pela enxurrada da erosão. Ok, Silvio, mais uma vez aí, obrigado aí pela sua participação. Espero ter respondido todas as dúvidas do nosso telespectador, Aldo Antônio Bisolotti, de Água Boa. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Agradeço o doutor Silvio Espera, da Embrapa Agro Silvio Pastoril, que respondeu aqui a pergunta do telespectador, e claro também ao senhor Aldo Antônio de Água Boa, Mato Grosso. Um grande abraço a ele, e você já sabe, participe também do Agricultura BR Responde, mande sua mensagem no nosso WhatsApp 67991733737.